Você está viajando através de outra dimensão. Uma dimensão não só de imagens e sons, mas também da mente. Uma jornada a uma maravilhosa terra, cujas fronteiras são as da fantasia. Há um sinal logo à frente, avisando que sua próxima parada será em Além da Imaginação. Templeton in the Great Seed, 1927's big hit. Barney Pfluger. Barney. Hey, Mr. Templeton. What year is this? 1927. Say, you're not trying to kid me, are you, Mr. Templeton? Most assuredly I'm not. Your wife just phoned and said for you to meet her at Freddie Iacchino's. My wife? But Laura's dead. Well, she's the best-looking ghost I ever saw, Mr. Templeton. No offense, of course. Olá, ouvinte, seja bem-vindo aqui a mais um programa sobre a série Além da Imaginação, a série clássica. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós iremos falar sobre o episódio número 45, episódio também que é contado com o episódio 9 da segunda temporada, The Trouble with Templeton. Seria o quê? O problema com Templeton. Isso. Esse episódio, a gente tem esquecido de falar isso, né? A gente gosta de falar a data que ele foi ao ar, né? Ele foi ao ar originalmente em 9 de dezembro de 1960, pela CBS. Episódio aí, né, Marcos? Com um diretor do qual a gente já falou sobre ele, que é o Buzz Kulick. Sim, exatamente. Ele dirigiu o primeiro episódio dessa segunda temporada, por exemplo, King Nine Will Not Return, mas ele dirigiu vários episódios da série, acho que 9 episódios, se eu não me engano. Sim, e escrito aí por uma diferenciação, né, esse episódio escrito por um cara chamado E. Jack Newman, né, que não é um escritor usual, né, de episódios da série. Se você vê assim o jeito, o roteiro, como ele abordou, é legal porque parece realmente um episódio escrito pelo Serling, né? Esse cara, ele era amigo do produtor, do Buck Houghton. E aí o pessoal apresentava uma série de centenas e centenas de roteiros eram apresentados, né, para pessoas que queriam, né, ter um roteiro seu filmado pela CBS ou principalmente na série Além da Imaginação, mas eles acabavam dando preferência para roteiros de pessoas que eram indicadas, conhecidas, e foi o caso aí. O E. Jack Newman tem uma curiosidade sobre ele, que na verdade a curiosidade começa não com ele exatamente. Teve um sujeito chamado Joseph Waumbach. Esse cara escreveu um livro contando o cotidiano ali do Departamento de Polícia de Los Angeles. Esse livro depois, acho que em 72, se eu não me engano, ele virou um filme chamado Os Novos Centuriões, um filme que o George C. Scott passou na TV brasileira, um filme elogiadíssimo, que ele mostrava de uma maneira mais realista como é que era o cotidiano da polícia ali de Los Angeles. Um retrato bem mais realista e mais pé no chão do dia a dia do departamento de polícia. Mais pra frente, isso fez muito sucesso, né? No ano seguinte, se eu não me engano, isso deu origem a uma série de TV que é uma série de antologia de casos ali envolvendo o Departamento de Polícia de Los Angeles. É uma série também que virou um cult da TV americana. Acho que ela não foi exibida no Brasil, se eu não me engano. E é considerada muito elogiada e considerada uma visão também interessante e realista do que é o dia a dia da polícia. O E. Jack Newman escreveu dos 98 episódios da série, ele escreveu 96. Então ele é o grande nome assim por trás dos roteiros desse sucesso da TV americana que foi o Police Story, né? Os Novos Centuriões. Caramba, é o Law and Order das antigas, né? Das antigas, isso, né? Aí. Legal. Então, esse episódio também conta com isso é impressionante, cara, porque eu não reconheci ele. Só depois fazendo a pesquisa que eu fui verificar quem era o cara. Tem o Sidney Pollack, que é um diretor de uns filmes que eu sou apaixonada, assim, de Tutsi, sabe? Out of Africa, por exemplo, né? Que é o Out of Africa em português ficou Entre Dois Amores. Entre Dois Amores, isso. Gente, eu não reconheci o Sidney Pollack, ele tá novinho, né? Sem óculos. Sem óculos, e tá fazendo o papel de um diretor mandão no episódio.
sabe? Uma coisa legal assim também que eu acho que é curioso assim pro ouvinte saber que tem um ator assim que eu acho que ele é fundamental, que é o Brian Aherne, né? O episódio ele é muito calcado nele porque ele é o Sr. Templeton, né? Ele é um ator do cinema mudo, sabe? Um cara assim de filmes famosos, um ator que já recebeu indicação em Oscar para um filme de 39 chamado Juarez, né? Trabalhou no filme também de 46 chamado The Locket, I Confess, e ele é um cara excepcional, é muito tipo assim, depende muito dele, da atuação dele, o que a gente vai sentir, sabe? E outra coisa que eu gosto muito também nesse episódio, e é impossível a gente não refletir sobre isso, até porque, sabe, que nem eu falei, parece um roteiro do Serling, e esse episódio ele conversa pra mim direitinho com aquele episódio que eu amo, gente, que tem aí da Lupino, que é o The 16mm Shrine, né, que é o Santuário de 16mm, que é sobre uma atriz que ela já está envelhecida, ela fica em isolamento na casa dela e ela só consegue passar os dias assistindo os filmes antigos dela, relembrando o passado, e depois de certo momento ela vai embarcar na zona do crepúsculo de uma vez só, né? Então essa é uma história que ela tem um final, vamos colocar assim, um final feliz, para um final que você pode colocar assim, que seria meio trágico, já que é meio dúbio o final do Santuário de 16mm. Eu acho que ele dá uma reviravolta mesmo nessa questão e, tipo assim, mostra alguém dando a volta por cima. Gosto disso. A gente vai falar sobre. Exatamente. Esse ator, ele é engraçado que ele foi o Rei Arthur 2 vezes no cinema. No Lancelot, o Cavaleiro de Ferro, e antes disso no filme do Príncipe Valente. Olha, ele tem cara mesmo, né, de Rei Arthur. Tem um semblante de uma austeridade, ao mesmo tempo de uma leveza. Eu gosto do jeito como ele levou essa atuação, sabe? Mesmo assim. Também o episódio conta ali, como a gente está comentando aqui ainda sobre os atores, tem o Sidney Pollack, tem o David Willock, a Pippa Scott, que é uma atriz que ela também tem um papel muito legal nesse episódio, assim, e legal no sentido assim, ela tem um papel pequeno, mas para mim é uma das cenas, que a gente vai falar sobre ela, que me mete um certo medo, sabe? Esse episódio, a intenção dele não é essa, de colocar medo em você, mas esse episódio, para mim, dá um medo do que acontece na cena que ela participa. Entendeu? A gente vai falar sobre isso também. Essa atriz, ela esteve... Tem um episódio que é o Legado do Terror, The Legacy of Terror, da série de TV do Kolchak e os Demônios da Noite, que a gente falou em podcast nosso, inclusive, né? Sim, olha só, pra quem gosta de série clássica e do... Tipo assim, o avôzinho ali do Arquivo X... Pô, escute o nosso podcast que a gente falou sobre o Kolchak, né? Que é muito maneiro essa série divertida... Verdade. Não sabia realmente que ela tinha participado, né? Eu gostei da atriz, viu? Gostei bastante dela. E aí, a gente fala sobre a sinopse agora? Sim. Vamos à sinopse. Opa, hoje é meu dia de sinopse. Vamos lá. Então, vamos seguir ali a história do ator. Um ator já coroa, já velho, né? Que é um ator da Broadway chamado Buff Templeton. Ele tá lá na casa dele, se arrumando ali, né? Pra poder ir para um ensaio, e tá olhando pela janela e vendo a mulher dele ali com carinho ali e tal, troca de brincadeiras de afeto e tal, e ele até fala assim pro mordomo que entra, e fala, pô, a minha esposa não tem menor constrangimento, né, agora ela não tá nem escondendo, né, só que ele fala isso sem raiva, né, ele até comenta assim na fala dele, eu acho isso interessante, fala assim, um homem como eu, na idade que eu tenho, casando com uma moça tão mais nova, esperava o quê, né? Ele fala isso, né? Então ele vai lá seguir a vida e se arruma para poder ir pro ensaio. É levado ali você vê que é um cara bem sucedido, já é um cara que fez muito sucesso na Broadway, mora numa mansão e é levado ali pro ensaio. Só que quando ele chega lá e tal, primeiro ele encontra o cara ali que é o cara que é o financiador, né, da peça. E tal, encontra com ele, entra com ele e tal, e tu vê que o cara tá dando pitaco e falando, eu gostei da atitude desse diretor, que ele é um cara que tem pulso firme e tal. E quando ele entra, o diretor tá lá dando um sermão em todos os atores, pra mim, o mais importante, a data do primeiro dia de ensaio, o primeiro dia da estreia e o fechamento, porque tudo que eu falo aqui é pra vocês fazerem do jeito que eu mando, e bababá, e tá lá passando o maior, né, discurso e passando o maior sabão, né, em todo mundo e falando como é que ele é, né? Que esse personagem é interpretado pelo Sidney Pollack.
Aí você vê que, inclusive, ele começa a falar assim, não importa se você é um ator veterano ou não, tem que fazer as coisas corretas e tal, e começa a constranger, né, o Templeton, né, e ele, vendo ali que o cara começa a falar, tô falando contigo aí, é isso aí, Templeton, que chegou agora, atrasado, marquei para meio-dia, viu, é para chegar na hora, ele fica constrangido e sai correndo por uma porta dos fundos. Quando ele sai pela porta dos fundos, ele já imediatamente é recebido ali por um monte de gente batendo palmas para ele e tal. E ele fica, porra, que é isso, né? E tal. Como se ele tivesse acabado de se apresentar num palco, né? Começa a andar, assim que ele desce, já tem um cara que ali também trabalha e tal. Você vê visivelmente que é um cara que também trabalha com teatro, um senhor, ali um assistente, e fala assim: olha, o senhor Templeton, a sua esposa está esperando o senhor ali numa pequena boate ali chamada Speak Easy, né? E ele fala assim, como assim minha esposa e tal? E ele olha ali para um pôster por perto, ele vê que o pôster é de 1927, de uma peça que ele participou, que é um grande sucesso na época, escrita por um colega dele, inclusive. Aí ele fala assim, como assim Speak Easy, minha esposa? Que você está falando? Não, a senhora Laura mandou. Laura? Mas a Laura está morta, né? Aí ele demora um pouco, fica meio incrédulo, mas ele realmente resolve ir para lá. Quando ele chega, inclusive, ele é recebido ali num local meio escondido. Eu até pensei que era meio na época da Lei Seca, fiquei com essa impressão, né, que as pessoas faziam ali as suas beberragens e tal, suas festas todas ali, tudo intocadinho, né? E esse local é meio assim, né? Tanto que tá um tremendo silêncio onde ele tá falando com o cara ali antes de entrar, e quando abre a porta, tá tocando o maior jazz, risada e tal, barulho de copos, aquela fervura, local lotado, e ele visualiza a esposa dele, né, que é a Laura, que tá justamente ali ao lado do colega dele, né, e tal, que é o cara que é roteirista, né, da peça famosa que ele participou, que é a Grande Semente, né, The Big Seed. Aí ele chega lá e tal, nossa, super feliz, né, que tá revendo a esposa que já é falecida. Ele, um homem ali, veja bem, ele tá no passado, só que a aparência dele é a mesma. Ele começa a conversar com a esposa dele, tá, falando, Laura, eu te encontrei, que coisa maravilhosa, e tal. Aí ela vira para ele e fala assim, olha, o Templeton, já falei para você quando sair do palco, você tirar a maquiagem, né? Ele, que maquiagem, né? Eu tô velho mesmo e tal. Nossa, eu pensei que você tava morta. E você vê que eles ficam conversando ali, enquanto a mulher tá super contente, brincando, rindo, se abanando, o colega dele também, ele tá tentando de alguma maneira se conectar com eles e resgatar esse passado e inclusive explicar para a mulher dele o que está acontecendo, pelo que ele está passando, e os trajes dele, os veículos mesmo nas proximidades assim que ele sai. Você vê que ele está numa outra época, que são 30 anos no passado. E a esposa dele ele não dá bola para ele fica tentando conversar, ela não dá bola nenhuma para ele, né? O colega dele também uma hora se levanta, fala, ai, senta aí meu velho e tal, se levanta e ele fica tentando falar com a esposa dele, trocar algum carinho, ela sai pra lá, deixa de ser chato, Templeton. E porém, a dado momento ele tenta conversar com ela e ele vai ficando cada vez mais magoado assim com a hostilidade dela, né? Fala pra ela, pra ele e pro rapaz também, um amigo dele que senta, ele fala, poxa, você mudou, eu não lembrava de você assim. Aí ele falou, o que você esperava, né? Amigo dele falou, o que você esperava? Ela própria começa a dar risada da cara dele, né? E ele fica muito triste, né? Uma hora ela se levanta para dançar, ele tenta segurar ela para conversar com ela, não consegue, ela dá uma tapa na cara dele, ele resolve ir embora, né? Ele vai embora, abre a porta do bar. E essa cena especificamente, que eu queria até saber as tuas impressões, eu tô até me prolongando um pouco, para mim é uma cena assustadora, né? Essa cena quando ele sai do bar, porque tá todo aquele som, barulho de brindes e tal, pessoas dançando. Na hora que ele sai e tal do bar e mostra as pessoas, o som imediatamente para, as pessoas todas param para olhar a porta pela qual ele saiu, ela mesma se levanta e vai se fechando uma escuridão, entendeu? Para mim isso daí é uma coisa assustadora, é como se todos eles estivessem atuando, sabe? A gente vai ver que tem um motivo para isso, né, mais para frente. Eles desligaram a chave imediatamente, assim que o foco, né, do que eles estavam fazendo ali sai de cena, eles param e olham com um olhar inclusive estranhíssimo. O olhar dela é um olhar estranho, né? E tal. Então era tudo uma atuação,
sabe? O que era? Que espaço era esse que ele adentrou? O que você acha, meu querido? Pois é, esse passado, no meu entender, eles só se movem quando ele está presente. Na hora que ele vai embora, eles ficam todos parados, porque esse passado só ganha a vida quando ele volta para lá. O passado já passou. E ele também não pertence mais àquilo, por isso que ele é tão mal recebido. É como se aquela cena tivesse sido montada e atuada para que as pessoas do passado dissessem para ele: cara, você está vivendo no passado, vivendo de lembranças e não está aproveitando sua vida no presente. Seu lugar não é aqui, já passou, vai viver sua vida. E é muito interessante. E a maneira da gente que o episódio usou para mostrar isso como uma encenação em que as pessoas, quando ele não está assistindo a encenação, param de atuar, foi muito interessante isso, mas muito mesmo, assim. É Achei um dos pontos assustador, altos, inclusive, sabe, no episódio. E para mim ficou uma impressão estranha, que como se eles estivessem presos, né? Essas personalidades do passado, elas também fossem prisioneiras, sabe? Naquele lugar, só aguardando ele entrar novamente para poder tentar resgatar o próprio passado e tal, um vislumbre do passado, para voltar a fazer alguma coisa e fingir que nada está acontecendo e que ele não tem a menor importância. Concordo muito contigo que parece um episódio daqueles que é para você fazer uma reflexão assim: olha, a gente tem muito isso, né? A gente está na faixa etária aqui quase chegando nos 50, né? E muita gente, inclusive isso daí para mim é até uma coisa, desculpa até me afastar do tema, mas isso é até uma coisa atual, que isso é levado assim para a questão do audiovisual, de produção, porque os anos 80 nunca estiveram tão famosos, né? Você vê produções como Stranger Things e tal, várias produções aqui. Stranger Things foi a primeira coisa que eu pensei, mas que querem resgatar toda essa música do passado, como é que era o pessoal se vestia. A gente viveu essa época, né, dos anos 80, eu, você, muitos amigos, e cara, não era toda essa Coca-Cola não, entendeu? Mas as pessoas têm toda essa nostalgia do passado, de ficar, nossa, meu passado era maravilhoso. Ele mesmo, Templeton, ele é um cara que ele tá hoje em dia mais idoso assim no casamento, frustrado, que a esposa trai ele sem ter a menor vergonha, não esconde isso de ninguém. Então ele ficava falando da Laura como se a Laura fosse a coisa mais incrível do mundo, só que a Laura dava a menor pelota para ele. E talvez na época, ele também sendo uma pessoa mais jovem e tal, fosse o zeitgeist da época, entendeu? Que, saca, ela é meio assim, a atenção dela é meio fluida, mas ele pouco se importa com isso, porque ele também tem a atenção diluída, né? Então, né, às vezes o que a gente imagina do nosso passado, que era maravilhoso, que era isso, que era aquilo, o nosso cérebro, ele meio que oculta um monte de coisas que não eram legais e tal, que a gente não quer recordar, a gente só quer lembrar do melhor, né? As pessoas têm muito isso, né? Até se você for parar para pensar nesse conservadorismo absurdo, nessas falas das pessoas pedindo a volta de regime totalitário, seja aqui no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo. Porra, meu, não é porque você não viveu uma época que você não vai se informar o que era você não ter direitos, você não ter sabe, você ter a tua liberdade cerceada, você sentir medo 100% do tempo. Então, sabe, isso é uma conversa assim muito, muito profunda. Assim, o episódio leva a esses questionamentos, né? A essas discussões, né, Marcos? Sim, essa coisa do voltar ao passado a qualquer custo, mesmo aquilo do passado que não era bom, né? Esse cara é mó barato, esse personagem, porque a esposa dele morreu com 25 anos, né? E aí o que acontece? Ele fica casando com mulheres que tinham a idade da esposa dele quando ela estava viva, para tentar, né? É uma coisa curiosa, ele não se liberta. Se a gente pensar que tanto a esposa quanto o amigo que ele encontra nessa volta que ele tem ao passado, eles estão mortos, é como se os mortos estivessem dizendo para ele, né? Vá viver sua vida, porque nós ficamos aqui, né? São dois, talvez, eles existem no subconsciente dele, né? É o subconsciente dele falando para ele mesmo: olha, deixa os mortos no passado e vá tentar viver sua vida do seu jeito. E é interessante como quando ele se liberta do passado, ele acaba percebendo que tudo que ele viveu dá para ele uma certa experiência e segurança. Ele deveria, na verdade, ser uma pessoa muito segura da profissão e do lugar dele, em vez de ser essa pessoa melancólica e frustrada. E é engraçado como tem essa mudança de atitude dele.
quando ele resolve aceitar que ele tem que viver o que ele tem ainda de vida pela frente da melhor maneira possível. E, em vez de estar preso ao passado, usar o passado como experiência, como algo que ajude ele a ser mais seguro no presente. É muito bonito, eu acho, a mensagem que esse episódio tem, e ela é filmada, né? Ela é conduzida de uma maneira muito interessante, muito sensível, eu acho. Sim, é um episódio curto, né? E ele consegue ser certeiro assim no que ele quer abordar. Quando ele retorna, que ele vai retornar para o próprio templo, inclusive para o próprio espaço onde ele estava, né? Que ele vai ver o diretor ali conversando com o financiador da peça e tal, ele já está com uma outra postura, sabe, perante a vida e tal, que ele parecia um cara meio esquecido, meio desligado, esquecia o nome das pessoas, inclusive. Só que quando ele já chega, a primeira coisa que ele fala é pro cara que é o financiador e tal, que tá dando pitaco na peça e tudo, né? Ele fala, ó, a primeira coisa que eu quero é o senhor dar licença, que eu gosto dos meus ensaios ter só gente aqui da própria peça, tá? Ele fala, como é que o senhor ousa? Não, com licença, por favor. E o diretor, vendo a diferença da postura dele, vai no momento e compra a atitude dele. Eu gostei muito disso, né? Ele, no mesmo momento, ele fala assim, ó, não, o ator tá correto, por favor, o senhor pode se retirar e tal. E começa a chamar ele de senhor, né? Ele estava chamando ele de Templeton, né? Até então. E isso tudo porque quando ele chega, ele olha e vê que o papel que a gente não comentou sobre isso, que essa esposa do passado estava se abanando, na verdade era um roteiro. O nome do roteiro é o que fazer quando Booth entrar, né? E tal. Então todos os passos, as danças e tudo, na verdade era tudo uma atuação, né? Apesar de pra mim ser uma coisa assustadora essa cena, era tudo atuação, né? Na hora que ele saiu do local foi a claque, né? De corta. Então, poxa, é muito interessante como termina, porque diferente ali de o Santuário 16mm, porra, esse cara tomou as rédeas da própria vida novamente. Isso é foda, né? Porque tu vê que o cara é um cara famosíssimo da Broadway, só que ele tava se deixando sei lá, se levar assim por uma tristeza, uma depressão e tal, sendo que na verdade ele é um ator veterano que tem muita lenha para queimar, e ele botou a panca de falar assim, é o seguinte, vai ser assim. Os dois começaram a conversar, ele e o diretor no mesmo nível e tal, você vê que ele vai cumprimentar os atores, termina assim, né? Eu gostei muito do jeito que o episódio terminou. Pro protagonista não é episódio trágico de maneira nenhuma, né? Ele teve que ter esse choque de realidade, que o passado dele na verdade não era tudo isso, pra ele se ligar que, ó, aproveite o presente, colega. O passado não era essa Coca-Cola toda, não. Foi bom, mas passou. Entendeu? Futuro tá aí, cara. Pega as rédeas do seu futuro. Curti. Muito bom, muito bom. Muito bom? Já falamos muito, então? Sim. Mas tudo bem, vamos lá. Então vamos lá para aquela parte do podcast onde a gente faz recomendação de filmes. Sim. E no finalzinho tem música, hein? Que só é tocada no nosso site, lá no nosso podcast. No MP3 vai rolar a música final. Então se você está aqui só assistindo pelo YouTube, por favor, dá uma conferida lá no nosso site. E aí, Marcos, qual que seria a recomendação de filme, ou série, ou quadrinho, livro, que for, pro podcast? Apesar que a gente tava só em filme, hein? É que agora a gente tá começando a abrir o leque para outras coisas também. Diga aí, querido. A recomendação que eu vou fazer não é exatamente relacionada com a temática do episódio em si, mas a gente falou da Pippa Scott, que é a atriz que faz a Laura nesse episódio. Ela também é produtora e diretora. Em 2006 ela dirigiu um documentário que fala sobre a exploração do Congo sob as ordens do rei Leopoldo da Bélgica, e todo o massacre de muitos milhões de pessoas que aconteceram por conta disso. O documentário é narrado pelo ator Don Cheadle, e esse terrível holocausto que aconteceu no Congo, pouca gente conhece. A gente fala muito de determinados holocaustos, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, do holocausto que os judeus sofreram durante o nazismo, né? Hoje se fala um pouco mais do holocausto armênio, né? do massacre dos armênios, e também ocorreu na Bélgica no Congo, sob o domínio belga, esse
assim, terrível genocídio. E é interessante que ela fez esse documentário muito curioso, muito, muito bem feito, e vale muito a pena assistir. Não foi exibido no Brasil, que eu saiba, né? Mas é uma indicação, quem conseguir encontrar, assista, que vale muito a pena. Ah, beleza, vou procurar aí para poder tentar ajudar quem tá ouvindo a acessar. Nossa, eu fiquei feliz, né, dela ter uma carreira assim depois como diretora. Pô, muito maneiro, eu vou atrás com certeza. Porra, quando eu penso que tem aquele filme Kate Leopold, né? Que fala sobre os amores do rei lá da Bélgica e tal, que era bonzinho. Puta, realmente eu já vi fotos, né? Gente, é de embrulhar estômago, né? O que faziam com o povo lá no Congo, viu? É impressionante, né? Que foi exploração de marfim, né? E puta, eles mutilavam as pessoas, crianças. Nossa, gente, barra pesadíssima. Vou atrás, querido. Arda no inferno, Leopold. Arda no inferno, seu puto. Assim, vamos lá. A minha recomendação, eu vou na onda da nostalgia, tá? Eu sou fã do Stephen King, né? Então é claro que eu vou recomendar o Conta Comigo, né? Que em inglês saiu como Stand By Me, que é um filme de 86, que inclusive o título é baseado numa música do Ben E. King, né? Que é uma música linda, né? And the Night, né? E é baseado num conto do Stephen King que saiu no 4 Estações, né, o Outono da Inocência, um conto chamado The Body, né, o corpo. Cara, esse filme é pura nostalgia, saudosismo, porque tem River Phoenix, Corey Feldman, né, tem o Kiefer Sutherland, né, bem mais novo, tem um monte de atores assim, é uma história muito bonita, assim. O King, ele trata histórias de amizade como ninguém, né, muito disso tem nos livros dele para quem acompanha, né. E aí, justamente, a história de uma galerinha ali, a criançada, que fica sabendo que tem um corpo em um local e vai ter toda essa aventura deles chegarem até lá para ver este corpo, né? Então, é uma história meio trágica, né? Porque o corpo é um corpo de um adolescente que está desaparecido há mais de 3 dias, né? Só que essa busca, né, vai se tornar, claro, uma aventura e uma jornada ali de autodescoberta, né? Que vai marcar para sempre. Por que eu falo de nostalgia? Porque tem um momento do filme que eles vão aparecer adultos, né? Isso aí é um flashback do passado, né? E é tão bonito, né? O King, ele gosta de tratar essas histórias de nostalgia. Eu lembro daquela minissérie dele, que não é todo mundo que assistiu, porque saía aqui no Brasil na Record, né? Mas é Golden Years, né? De 91. Eu lembro que eu assistia todas as minisséries baseadas em histórias do Stephen King, e eu gostava muito de Golden Years. E quando você vai atrás, né, uma vez eu fui reassistir, consegui baixar, pô, tem a Felicity Huffman na série, né, e tal. Ela não era nem tão famosa quando ela ficou depois em Desperate Housewives, ou mais agora ainda quando descobriram que ela fraudou, né, o sistema de entrada em faculdades americanas, e eu acho que ela tá presa, algo do gênero, pagou uma multa astronômica, né? Mas é muito legal, gente. Conta comigo, pra quem não assistiu, acho que fatalmente todo mundo assistiu, pô, mas vale cada segundo, sabe? É muito bonita, é uma história do King, assim, que todo mundo recorda, né? A pessoa às vezes nem é fã do Stephen King, mas conhece o filme. O filme é muito bonito. Esse filme é dirigido pelo Rob Reiner e é um dos caras que soube adaptar o King, porque ele dirigiu Louca Obsessão também, que é uma das melhores adaptações que tem no texto do King, né? Sim. Junto com Conta Comigo, e enfim, é o diretor também da Princesa Prometida, né? Do Harry e Sally feitos um pelo outro, feitos um para o outro, enfim. O cara dirigiu uns filmes aí muito badalados, né? Badalados. Sim. E tudo, e eu acho que ele é um dos caras que melhor soube adaptar o King, né? Junto com o Frank Darabont, por exemplo, ou o Brian De Palma, enfim. Ah, sim, não, esse cara tem um filme chamado The Story of Us, muito bonito, que é a história de um casal, assim. Eu gosto muito do Rob Reiner, né? Eu, sinceramente, faz tempo que eu não reassisto nada dele. E, pô, ele é do This Is Spinal Tap, que é simplesmente um dos maiores mockumentaries sobre rock and roll e mais famosos, assim, que existem, né? Que é um filme de 84. Então, pô, sei lá, o Conta Comigo é um filmaço. Outro cara que soube adaptar o King é o Frank Darabont, mas quem sabe um dia a gente fala mais sobre isso. De qualquer maneira, essa é a minha recomendação, né? E, poxa, chegando aqui ao final do podcast, cara, como tem sido bom conhecer, né, esses episódios assim. Eu não conhecia esse episódio, pra mim já entrou no meu top 10 com certeza.
É um belíssimo episódio. Então agradeço por você estar aqui acompanhando a gente, conhecendo nossas opiniões, interagindo sempre que pode. Você acesse, por favor, lá a nossa página no Facebook, dê aquele curtir na nossa página, né, para poder apoiar o nosso trabalho. Também entre no nosso grupo, que é o Fãs de Além da Imaginação, e você vai ver os vídeos lá do nosso amigo William Funchal, que, cara, é muito maneiro, gente. Vocês não sabem, mas a gente publica o episódio, sempre o nosso amigo vai lá e faz um vídeo, né? Cara, isso é muito maneiro, porque tu faz um trabalho que toca, né, alguém, e toca um amigo querido que vai lá e faz um videozinho, bota no Stories, bota no Facebook. Então quero, aproveitar esse momento, inclusive, para agradecer o William Funchal, né, Marcos? Mandar para ele nosso afeto, nosso carinho, e ele sempre elogia o nosso trabalho. William, beijo no coração, viu? Pra ti. Os vídeos dele que ele faz são legais pra caramba, é uma homenagem muito bacana, né, que é feita ao Além da Imaginação, e um reconhecimento também do trabalho que a gente faz, assim, é uma coisa muito bacana mesmo, que aquece o coração, né? Muito obrigado a ele. Poxa, muito, muito obrigado, gente. A gente fazer um podcast e a gente saber que a gente está tocando as pessoas, é por isso que a gente pede para você dar o feedback, sabe? Você conversar conosco aqui, dizer as suas opiniões, seja aqui no YouTube, seja nos comentários do site, porque é mó legal, é duro a gente parecer que tá falando para ninguém, né? E a gente sabe que sim, a gente tem um público, então interaja com a gente, sabe? Vai ser bom poder ver o que você acha do episódio, se você já conhecia, tá? Então a gente deixa sempre aqui os links das redes sociais para que você possa interagir. Então você pode acessar a nossa página no Facebook, que é @masmorracine, tem o grupo, como eu comentei, o Fãs de Além da Imaginação, o Instagram, que é @masmorracine, e o nosso Twitter, que é @masmorra_cast. Se você quiser ser nosso padrinho, ser a nossa madrinha, nos ajudar a continuar o nosso trabalho falando sobre a série, sobre tantos projetos incríveis que a gente sempre comenta, seja de grandes diretores. Aqui mencionando, a gente fez uns programas incríveis daquele diretor Zhang Yimou, tá? Quem gosta de cinema oriental, asiático, o Zhang Yimou é diretor, por exemplo, de Herói, Clã das Adagas Voadoras, Nenhum a Menos, filmes lindíssimos. A gente fez uma tremenda análise em 4 programas, então a gente comemorou o nosso aniversário, na verdade, alimentando mais informações sobre diretores incríveis. Então a gente convida sempre, vá lá no nosso site, que é masmorracine.com.br, e descubra lá o nosso trabalho, tá? Que é um trabalho que ele vai para além da série Além da Imaginação, né? Para além da Zona do Crepúsculo. E no finalzinho, né? Aqui no nosso programa, no áudio do podcast, né? Não no YouTube, a gente sempre deixa uma musiquinha, porque a musiquinha no final é legal, a gente ficar inventando paradas assim para as temporadas. Então dessa vez é minha vez de escolher. E eu escolhi uma música muito divertida, né? Eu gosto de Arnaldo Antunes, gente. Já escolhi o Pulsa Ainda Pulsa. E eu escolhi dessa vez uma música dele muito legal chamada Envelhecer, né? Que é de um álbum até recente do Arnaldo Antunes, que fala que, cara, que não tem essa não de ficar velho e tal. Tu tem que sacudir a poeira e mandar ver, cara. E curtir, e se libertar e não ter essa não. Assume a sua velhice, seja feliz, né? Estamos ficando velhos, né, Marcos? Então pra gente isso daí é legal, que é uma coisa de autoajuda. Não. De certa forma, sim. Não, e assim, a gente pode escolher viver numa nostalgia do passado e num eterno medo do que vai acontecer no futuro e perder o momento presente. Ou a gente pode usar o passado como um guia, como algo que nos dá experiência, que nos dá uma clareza para enxergar as coisas. A gente pode aproveitar o presente para tentar formatar agora um futuro melhor, né? É uma escolha que a gente tem, vamos, né? Exatamente, nada de ficar sonhando só com o passado não, galera. Vamos viver o presente, vamos melhorar inclusive o mundo para as futuras gerações, cara, não tem essa não. É isso. Então a gente deixa aqui um beijo forte e curta aí Arnaldo Antunes, Envelhecer. Beijo e até o próximo podcast. Envelheçam bem. Mais moderna que existe nessa vida é envelhecer.
barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer. Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer. Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero é viver pra ver qual é e dizer venha pro que vai acontecer. Eu quero que o tapete voe no meio da sala de estar. Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar. Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá. Eu quero pôr Rita Pavone no ringtone do meu celular. Eu quero estar no meio do ciclone pra poder aproveitar. E quando eu esquecer meu próprio nome, que me chamem de velho Gagá. Eternamente adolescente, nada é mais demodê. Com uns ralos fios de cabelo sobre a testa que não para de crescer. Não sei por que essa gente vira a cara pro presente e esquece de aprender que felizmente ou infelizmente sempre o tempo vai correr. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero é viver pra ver qual é e dizer venha pro que vai acontecer. Eu quero que o tapete voe no meio da sala de estar. Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar.